Nosso estudo espírita, ele é de perguntas e respostas, e quem irá contribuir hoje com esse estudo é nossos amigos e colaboradores Davi Santos e Shirley Milagre. Um bom estudo a todos. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde aos nossos amigos internautas, aqueles que nos acompanham, que estarão assistindo esse vídeo de perguntas e respostas. Boa tarde. A gente espera que com a nossa singela contribuição possamos de alguma forma elucidar algumas questões, algumas dúvidas que são trazidas à casa, né, através de perguntas elaboradas pelos frequentadores e desta forma que possa essa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo chegar até os corações dos queridos irmãos e levar cada resposta dada a essas perguntas como uma forma de consolo, de alívio e de esperança aos nossos corações. A primeira pergunta que nós vamos responder, ela pergunta o seguinte: o que quer dizer ir para o inferno para a doutrina espírita? Bom, essa questão do céu e do inferno, ela foi tratada por Allan Kardec, à luz do Consolador Prometido, já nos primórdios da codificação da doutrina espírita, através da obra intitulada O Céu e o Inferno, né? A partir daí, nós temos várias obras complementares trazidas pela psicografia, principalmente do Chico, né, pelas obras do André Luiz, em que trata-se bastante deste assunto para desmistificar aquela crença que nós trazíamos até então, né, como o céu sendo um lugar dado aos eleitos, né, aquelas pessoas que, de certa forma, elas tiveram uma vida religiosa, vamos colocar dessa forma, e o inferno, uma região, um local onde seria habitado por demônios, por criaturas demoníacas, ao qual estava reservado às pessoas que eram, então, ditas pecadoras, né? Ou seja, de um lado a pessoa estava condenada eternamente ao sofrimento, e por outro a pessoa estaria também eternamente ligada a uma região de extremo gozo e prazer. Não é bem isso que a doutrina nos ensina, né? Tanto as regiões celestes, os mundos felizes, quanto as regiões infernais, as regiões de sofrimento, ela é uma conquista do próprio ser. Muitos não precisam, propriamente dito, desencarnar para viver no céu ou no inferno, né? Jesus, no seu Evangelho, ele nos diz que o reino dos céus, ele é uma construção dentro de nós mesmos. Então, é mais um estado de consciência, um estado de espírito, do que propriamente dito um local, né? Embora existam, sim, locais felizes, locais de júbilo, mas não como o céu mitológico descrito e ensinado ao longo dos séculos, né? Como um local de ociosidade, um local onde ninguém faz nada, fica todo mundo ali, como diriam os jovens de hoje em dia, curtindo uma vibe, né? Ao contrário, é um local feliz porque nós somos úteis. Porque lá também existe o trabalho, porque lá também existe a possibilidade de crescimento. E eu vou até um pouco mais além. Não existe felicidade maior do que fazer o bem, né, do que amar. Jesus, ele nos diz que o Pai trabalha até hoje. Então, por que nós esperamos um céu onde ficaríamos ociosos, né? Como, por exemplo, descrito na literatura clássica, a mitologia grega, né? Os Campos Elíseos, por exemplo, onde eu ficaria ali extremamente ocioso, sem o que fazer, tomando vinho, ouvindo música, aquela coisa
sem sentido para o espírito. Eu imagino que muitos, com essa situação da quarentena, e que ficam em casa, né, e não têm, talvez, tantas atividades para se fazer em casa, estão acostumados com uma rotina de trabalho e de movimentação, sentem-se incomodados, né, pela falta de produzir algo. Embora nós sabemos que dentro de casa, se a gente procurar trabalho, serviço, a gente acha toda hora, né? Que nunca falta serviço em casa. Mas ainda assim foge do propósito do ser humano, que é colaborar com a criação, que é ser coautores com Deus desse mundo feliz, desse mundo melhor. O mesmo acontece com as regiões infernais de sofrimento, né? Não é uma região onde a criatura ela está condenada perpetuamente a viver ali em suplício e agonia. Muito além disso, é uma oportunidade que o indivíduo desperte em si a consciência e a necessidade de reaver as suas atitudes, os seus enganos, né? André Luiz, ele nos fala em duas obras, tem duas falas dele que nos diz bem sobre o que é o inferno, né? Na visão espírita. Ele fala o seguinte, no livro Missionários da Luz: quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram o início na esfera interior de nossas próprias almas. Já no livro Obreiros da Vida Eterna, ele fala o seguinte: cada homem por si elevar-se ao céu ou descerá aos infernos transitórios, em obediência às disposições mentais que se aprende. Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando os nossos infernos individuais. E, de fato, é o que acontece, né? Quantas vezes a gente ouve essa expressão: puxa vida, fulano faz da minha vida um inferno. Então, em que criatura essa pessoa se transformou? E, de outra forma também, a gente ouve muito: nossa, fulano é um anjo. Então, são dois extremos, né? São duas pessoas diferentes, mas que vivem e vibram em esferas diferentes, mesmo estando encarnados, estando vivos, né? Vamos dizer assim. Então, quando acontece o desencarne, para onde que essas pessoas vão? Para onde estão sintonizadas. Boa noite a todos, né? É uma alegria a gente estar aqui novamente nesse programa, né, de perguntas e respostas. E é interessante isso que você está trazendo, Davi, porque nós estamos passando por esse momento de ócio, né, entre aspas, né, um ócio onde a gente está impedido de se movimentar e de executar as nossas atividades diárias, e tenho certeza que a maioria se sente um pouco angustiado por isso, né? Então dá para nós termos uma ideia que um céu ocioso seria muito mais angustioso do que realmente um céu prazeroso, né? Então, a doutrina espírita traz essa nova versão, esclarecendo melhor do que se trata o céu e o inferno, como foi dito pelo nosso querido amigo. Mas vamos às perguntas aqui. O Espiritismo tem rituais, tem sacerdotes? É interessante essa pergunta. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela é ciência, é filosofia, é religião, ela é um corpo doutrinário de ideias que foram trazidas pelos espíritos para a humanidade. Ela não é uma ideia de um homem chamado Allan Kardec, não.
ela não foi planejada por Allan Kardec, ela não foi imaginada por Allan Kardec. Allan Kardec, ele, com o seu espírito científico e o seu método pedagógico, ele simplesmente organizou aquilo que os espíritos trouxeram, formando esse corpo doutrinário que ele próprio nomeou como espiritismo, para diferenciar de espiritualismo, que já era uma palavra que existia antes, né? Mas como esse corpo doutrinário era algo novo, diferente, alguns pontos de contato com o espiritualismo, mas não é simplesmente espiritualismo. É uma nova filosofia, ciência e uma nova religião, no sentido de colocar a criatura em contato com o Criador. Então, como corpo doutrinário, não existe sacerdote, né? E não tem rituais, porque tudo na doutrina espírita tem por base ideias, tá certo? Evidentemente que rituais, muitas vezes nós, como praticantes desse corpo doutrinário, criamos muitas vezes rituais, tá? E às vezes esses rituais, eles vão de um simples apagar a luz e fazer uma prece no escuro, né? Até rituais que não fazem parte do corpo, que não tem fundamento na doutrina espírita. São puramente rituais ligados a seitas espiritualistas, afro-brasileiras, por exemplo, né? Então, na doutrina espírita não existe ritual. A doutrina espírita nos convida à prática simples e pura do cristianismo, como foi no início, logo depois que o Cristo partiu. O cristianismo era uma prática que era feita em regiões escondidas por causa da perseguição romana, né, aos cristãos, muitas vezes em tumbas, né, em cavernas, onde as pessoas se reuniam para fazer a sua prece e para estudar o Evangelho de Jesus, com a finalidade de mudar o seu comportamento. Então, o Espiritismo, ele quer resgatar esse cristianismo. É o cristianismo redivivo. E não existe sacerdotes, né? Existem trabalhadores da doutrina que executam cada um uma função colaborativa, mas isso não é uma hierarquia, vamos dizer assim, administrativa, né? Não existe essa hierarquia espiritual, administrativa. Existe a função que cada um tem, desde o colaborador que faz a higiene do ambiente onde há a reunião das pessoas, até o médium que colabora em trazer a mensagem dos desencarnados para quem está encarnado, cada um com seu papel, cada um com a sua função, ninguém melhor do que o outro, cada um fazendo o seu trabalho. E é nisso que consiste a doutrina espírita. Tudo que ultrapassa isso, como o uso de incenso, de talismã, de amuleto, de cartas, de búzios e etc., né, e várias outras coisas, isso não tem fundamento, não tem bases no espiritismo, na filosofia, na ciência, na doutrina espírita. Não tem base. Se você for analisar, a base disso está em crenças, que é diferente de doutrina espírita. Uma coisa é crença, outra coisa é doutrina espírita, né? Então, às vezes, a criatura tem uma crença de que determinadas posições e cartas dizem a respeito de determinadas coisas. Isso é uma crença da criatura
que faz esse tipo de ritual, né? Que apresenta esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, né? Mas isso não é doutrina espírita, tá? De forma nenhuma. Nada com a doutrina espírita. Existe uma diferença muito grande, né, de espiritismo e espiritualismo. E aí, como você mesmo disse, as pessoas confundem isso bastante, né? A próxima pergunta é o seguinte: nas reencarnações, estaremos com os mesmos espíritos? Bom, isso é muito, vamos colocar assim, depende do propósito dessa reencarnação, né? Vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre isso. Via de regra, nós como espíritos que somos, né, imortais, existe um laço que nunca se rompe, que nos une, que faz com que nos encontremos pela eternidade, que é o laço do amor, né? Então, se há realmente um sentimento fraterno, um sentimento de amor recíproco e verdadeiro, não há por que essas criaturas estejam separadas, né? Seja no plano físico, quanto no plano espiritual. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Reencarnação Fortalece os Laços de Famílias, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Kardec, ele nos elucida da seguinte forma: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, ou seja, ao plano espiritual, novamente se reúnem com os amigos, como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Então, sim, é possível que nós reencarnemos com parentes ou até mesmo afetos, né, desta vida numa próxima encarnação, e também com desafetos, para que haja ali o resgate, né? Para que haja o burilamento dos sentimentos, para que a gente consiga aparar as arestas. No livro Jesus no Lar, no capítulo 1, né, intitulado A Escola das Almas, Neio Lúcio fala sobre a família sendo um cadinho, né? Ou seja, aquela sopa de ervilha ali fervilhante, onde nós somos as ervilhas e o fogo são as dificuldades, né? Ao passo que, à medida que a gente vai fermentando, vai fervendo ali, a gente vai amolecendo e vai ficando mais tragável, né? E o objetivo da reencarnação é esse, é que nós possamos nos depurar, que nós possamos melhorar a nossa convivência e os nossos sentimentos, até que nós formemos, sim, uma única família universal. E aí, enfim, teremos propriedades, né? De nos encontrarmos e nos acharmos realmente filhos de Deus, porque teremos a humanidade como uma fraternidade, como uma família só. Pegando o gancho dessa pergunta, o que acontece se eu não conseguir passar as minhas contas com os meus familiares, né? Pagar as minhas contas com os meus familiares? Bom, eu imagino que essa pergunta seja de cunho moral, né? Alguma dificuldade, alguma coisa nesse sentido. A pergunta anterior praticamente responde essa. A gente continua reencarnando, né? Porque Jesus disse o seguinte, que nada passaria até que fosse pago o pingo do último J, né? Então, como nós vamos ascender a esferas mais felizes se nós não aprendemos a amar?
se nós não aprendemos a perdoar e a conviver, como eu vou ascender se eu ainda tenho débitos a serem quitados? Agora, o grande segredo para quitar esses débitos o mais rápido possível está lá na carta de Pedro, né? Na segunda carta de Pedro, onde ele fala o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. Muito bem. Aqui tem uma pergunta muito interessante. Até, Davi, se você lembrar de alguma coisa para me ajudar aqui. As plantas reencarnam e os animais, né? Bom, até onde eu já consegui ler a respeito desse tema, a gente fala, na verdade, em reencarnação, em se tratando do espírito imortal, do ser humano, tá certo? Plantas e animais, eles encarnam, né? Ali tem o princípio inteligente em evolução. Sabe-se que os animais têm um princípio inteligente já mais evoluído que os das plantas, tá certo? E os animais, o período que eles ficam, esse princípio inteligente fica na erraticidade é muito curto, né? E imediatamente eles são ligados a um novo corpo, dão seguimento ao seu processo de aprendizado, de atuação na matéria, de forma muito mais imediata do que o espírito imortal. Porque o espírito imortal, ele tem um período na erraticidade, o período de desligamento do corpo físico, ele é mais trabalhoso, né? Aquele período de perturbação espiritual após a morte do corpo físico. Ele depois tem um período na erraticidade em que ele vai fazer um inventário, vamos dizer assim, né? Consciencial da sua última existência. E aí ele vai, então, se posicionar diante daquilo que ele fez com a vida que ele teve aqui na Terra. E esse período ele pode se estender durante muito tempo, às vezes em regiões onde o remorso, o sentimento de culpa, ou mesmo os sentimentos negativos de raiva, de rancor, pode deixá-lo um bom período em regiões de sofrimento, até que ele então opte por uma nova vida, opte por se recompor, se livrar daquelas dores e tomar um caminho novo para si mesmo, né? Então, a gente fala reencarnação praticamente para o espírito imortal, ou seja, para o princípio inteligente que atingiu a condição de espírito imortal com capacidade de fazer reflexão sobre sua própria vida, sobre o que sente, sobre o que pensa, sobre o que faz. Diferente das plantas e dos animais, onde o princípio inteligente ele ainda não está na condição de exercício de livre-arbítrio. Ele ali está experimentando a sua relação com a matéria. Ele está em fase de experimentação, de aprendizado, de como dominar a matéria para se expressar. Então, essa fase, embora a gente saiba que o princípio inteligente ele volta a habitar novos corpos de forma quase que imediata, a gente não fala nisso como se fosse uma reencarnação, que essa é um registro de reflexão da própria vida, né? Então, é um pouco diferente do que acontece na fase das plantas e na fase dos animais, ok? Se quiser complementar alguma coisa, Davi, à vontade. Eu vou pegar um trecho aqui do livro A Gênese, né, para a gente poder só complementar mesmo, para ficar um pouco mais explicado. Deixa eu achar aqui no meu livro. Procura, deixa só aproveitar que está dentro do mesmo tema, reencarnação.
há uma pergunta aqui dizendo assim: existem outras religiões que aceitam a reencarnação? Sim, existem, né? Uma que eu posso dar um exemplo assim que é mais fácil e rápido é o budismo, né? O budismo, ele aceita a reencarnação como fato, né? Tem uma pequena diferença, que eles ainda creem que o espírito retrograda, que ele pode se reencarnar, inclusive como animal, né? Que é uma coisa que os espíritos vêm nos dizer que não acontece isso, né? Uma vez que você atinge a sua condição de exercício do livre-arbítrio, que é na condição humana, você não mais habita o corpo de um animal, porque ele não tem estrutura para o exercício do psiquismo que você já conquistou. Então, não tem sentido você ocupar um corpo de animal numa reencarnação. Mas o budismo, ele prega a reencarnação como uma verdade. Falando sobre o princípio inteligente, né? É assim que esse princípio, de início incipiente, manifesta-se e evolui gradativamente, manifestando-se então desde os reinos inferiores da natureza, a partir do mineral, passando pelos reinos vegetal e animal, até alcançar o reino nominal, quando atinge a racionalidade. O princípio inteligente manifesta-se assim das seguintes formas: reino mineral, na forma de movimento da matéria, pois o átomo já se agita por si só. Reino vegetal, através do germinar, nascer, crescer, enfim, em forma de vida. Reino animal, manifesta-se através do instinto e das sensações. Reino hominal, sobre a forma da consciência e da racionalidade. Os espíritos. Pode-se dizer que os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e a maneira dessa formação é que desconhecemos, né? Então, é assim que a doutrina espírita nos explica sobre essa questão do princípio inteligente, né, que rege todo o universo. Já com relação à reencarnação, sobre o credo da reencarnação, é interessante, um fato desconhecido, é que até o século VI, a própria Igreja Católica Apostólica Romana, ela acreditava na reencarnação. Era fato que os judeus, desde o momento da caminhada de Cristo na Terra, até então, os cristãos do século VI, eles acreditavam na reencarnação, né? Isso fica muito explícito no diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus diz para Nicodemos que a ele era necessário nascer de novo. Quando Nicodemos pergunta ao Cristo o que ele faria para entrar no reino dos céus, né? E aí Jesus diz: a ti é necessário que nasça de novo. E quando Nicodemos se surpreende com essa afirmativa do Cristo, Jesus então devolve com uma pergunta: olha, como sendo você um doutor da lei não conhece essas coisas? Por que Jesus ele faria essa pergunta para Nicodemos? Porque fazia parte da cultura, dos ensinamentos religiosos daquela época, as questões da reencarnação. Tanto que, num outro momento, Jesus pergunta aos discípulos quem ele era, quem o povo achava que Jesus era. E os discípulos então dizem: olha, alguns falam que você é Elias, outros falam que você é Isaías, ou um dos profetas renascidos. Então, se eles não acreditassem na reencarnação, da onde é essa afirmativa de que o Cristo seria um dos profetas renascidos, né? A questão da reencarnação, ela foi tirada por causa da imperatriz Teodora, né? Que tinha medo de reencarnar, então pede o seu marido, o imperador, que tire o dogma da reencarnação da Bíblia católica, para que ela não voltasse, para que ela não fosse obrigada a voltar e pagar pelos erros, né? Se alguém for estudar a biografia dessa imperatriz, desse período
do Império Romano, vai ver o porquê do medo dela de reencarnar, né? Então, e o que acontece é isso. Esse imperador, então, ele pede um concílio fora da capital romana. Esse concílio ele nem foi aceito a princípio. E aí ele faz com que a doutrina da reencarnação fosse retirada da Bíblia. E aí, então, fosse pregado o dogma da ressurreição. E aí, então, por isso, de lá para cá, essa divergência de pensamento e onde a reencarnação é colocada em xeque, né? Mas a doutrina espírita está aí para nos provar cientificamente que ela existe. Inclusive, Davi, o próprio Cristo, ele, quando questionaram ele, né, sobre João Batista, né, o Cristo deixou muito claro, né? Elias veio e fizeram daquilo que bem quiseram, fizeram dele o que bem quiseram. Quer dizer, Elias veio, ora, ele veio, né, como João Batista, né, e fizeram dele o que bem quiseram, né? Então, o próprio Cristo afirmou que alguém volta, né, que revive, não é isso? Claro, na própria Bíblia, se a gente ler os evangelhos, ou a própria Bíblia mesmo, o Antigo Testamento, nós vamos ver ali várias manifestações espíritas. Por exemplo, uma das bases para que as pessoas questionem o espiritismo é que, segundo o relato bíblico, segundo o que está na Bíblia, né, Deus ele condena o diálogo com os mortos. É um texto que está em Deuteronômio, se eu não me engano, no capítulo 18, né? Fala que todo aquele que conversasse com os mortos seria anatema para Deus, ou seja, estaria amaldiçoado por Deus. Foi um princípio pregado por Moisés, né, para que educasse a mediunidade naquele povo. Como não se havia um compêndio, uma codificação segura, e eles vinham de uma cultura politeísta, onde a mediunidade era praticada de uma forma livre, que era o Egito, então Moisés, para fortalecer a crença no Deus único, ele meio que cerca essa prática mediúnica entre o povo, até porque Tiago, nos evangelhos ele fala, não criais em todos os espíritos, antes fazei prova se provém de Deus. Mas como esse povo, embasado em que esse povo faria essa prova? Mas olha como que é interessante. No próprio evangelho, Jesus nos dá a prova de que a comunicação mediúnica embasada nos termos do evangelho, ela é segura, porque o próprio Cristo faz isso. E passa desapercebido. Porque no momento da transfiguração, esse momento todo mundo deve lembrar, Jesus sobe ao monte com seus discípulos, e aí então aparece ali duas figuras enigmáticas, né? De um lado de Jesus, Moisés, e do outro lado, Elias. Tanto que Pedro levanta e fala, olha, mestre, é bom que nós estejamos aqui, porque nós vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Jesus ele está dialogando com esses homens. Eles estavam encarnados? Moisés já havia desencarnado há mais de 800 anos atrás. E Elias, então? No mínimo uns 450, 460 anos. Então eram o quê que estavam ali dialogando com Cristo? Espíritos. Jesus disse que ele não veio para mudar a lei, mas para dar a ela o quê? Um novo segmento. Então eu penso que nós, como cristãos, né, a doutrina espírita, como consolador prometido, ela não vem mudar nada. Ela vem dar o quê? Um segmento diferente. Ela vem fazer aquilo que Cristo nos disse que faria. Nos fazer lembrar das coisas que nós havíamos esquecido e nos ensinar as coisas que Ele não pôde nos ensinar na época por causa das condições que nós tínhamos de aprendizado naquele tempo. Pergunta aqui, também muito interessante. Por que a solução de muitos problemas de nossa vida está no perispírito? Bom, eu entendo que o perispírito, ele é o registro vivo das nossas ações. Ele é a base da lei de causa e efeito. Mas
ele não é a solução dos nossos problemas, né? A solução dos nossos problemas, ela está no espírito, ela está na consciência, porque a consciência é que sente, que emociona, é que toma a decisão, é que faz a reflexão sobre aquilo. É a consciência. E o que é o perispírito? O perispírito é um revestimento dessa consciência. É o que dá forma a essa consciência. É o que diz que ela existe para quem o cerca, não é? Que ela está ali. Então, na verdade, o que o perispírito é um banco de dados, vamos dizer assim. Um banco de dados das nossas várias experiências, das nossas várias ações, atuações, das nossas reflexões. É um banco de dados, né? Mas, na medida que nós vamos experienciando na forma física, nós vamos dilapidando e vamos refazendo esse banco de dados. Tanto que o perispírito, ele vai nos acompanhar na nossa evolução, a ponto de ficar de tal forma tão rarefeito, tão etéreo, que é quase que como se não existisse mais, do nosso ponto de vista de matéria mais densa, né? Então o perispírito evolui junto com a consciência, que guarda nele as suas experiências, que registra nele as suas energias, né? Os seus clichês mentais, não é isso? Então, na verdade, ele não é solução de muitos problemas, mas ele é a raiz, vamos dizer assim, é o pano de fundo de muitas das nossas enfermidades. Muitas enfermidades físicas, elas têm a sua raiz no desequilíbrio do corpo bioplasmático, que é o perispírito, né? Lá ficou impregnado um registro de um desequilíbrio, de uma prática de afronta à lei do amor. E aquilo ali precisa ser expurgado. Aquele registro, ele precisa ser deletado, né? E como que ele vai ser deletado nesse banco de dados? Ele vai ser deletado na medida em que eu recoloco ali uma nova visão, uma nova reflexão, uma modificação naquele clichê, através de uma nova experiência, ou quando eu expurgo aquele desequilíbrio, lançando-o para o corpo físico, né? Então, é como um abscesso que você vai lá e faz uma punção e o pus sai todo para fora. Então, às vezes, esses desequilíbrios são drenados para o corpo físico na forma de enfermidades. Muitas das nossas enfermidades crônicas, né, que surgem de maneira súbita aí na nossa caminhada, elas são decorrentes desses registros de desequilíbrio que nós adquirimos através da nossa rebeldia em relação às leis divinas. Então, à medida que eu expurgo, o meu perispírito, ele se purifica junto com a minha consciência e vai se tornando mais leve, mais rarefeito, né? E, de fato, carregando com ele apenas registros leves, né? Histórias brilhantes e leves que o tornam cada vez mais etéreo, né? É assim o perispírito. Bom, eu gostaria de encerrar a minha participação deixando um versículo para todos nós, né? Um versículo que fala muito aos nossos corações nos dias de hoje. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, que o grande mestre, né, nosso amado Jesus, ele nos diz o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo.
Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, né, com esse versículo é que, apesar de todas as dificuldades que nós estamos atravessando, né, não apenas como sociedade brasileira, mas como sociedade universal, como irmãos fraternos que nós somos ou que estamos caminhando para ser, que possamos, acima de tudo, vibrar numa vibração mais elevada, numa faixa mais elevada, aonde a nossa consciência nos remete ao Cristo, a Jesus, aonde Ele nos diz para que tenhamos paz nele. Né? No mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, o evangelista diz que Deus é amor. Jesus então nos diz que se Deus é amor e é Pai, quem de nós também, sendo Pai, daria coisas ruins aos filhos? Então, mesmo com toda a situação que aos nossos olhos pareça uma situação adversa, uma situação conflitante, uma situação difícil, tenhamos a certeza que Deus, nosso Pai, tem algo maravilhoso para nós. Tem um mundo maravilhoso, um mundo regenerado, um mundo onde o amor, onde a fraternidade já é maior do que as dores e o sofrimento. Que, acima de tudo, o governador espiritual deste planeta, o nosso amado Mestre Jesus, está no controle de todas as situações. E como bom pastor que Ele é, não desampara. Assim como Ele mesmo afirmou, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E todos nós somos ovelhas do aprisco do Cristo. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos fortaleça nesses momentos. Bom, nós agradecemos também a atenção e o carinho aos internautas, a todos que nos ouviram no dia de hoje, desejando a todos muita paz, muita confiança, serenidade e aquela frase que é ajuda-te que o céu te ajudará, é a frase mais correta. Façamos todos a nossa parte nos cuidados, na atenção e estejamos certos que a providência divina está agindo em favor de todos. Então, muita paz e um abraço a todos.